Capítulo 1. Como os cães aprendem. O que seria o aprendizado? O aprendizado é a modificação do comportamento frente a algum contexto ou situação ambiental visando a obtenção de algum benefício. No nosso caso específico dos cães, nós sabemos, seja através da ciência, seja inclusive através da transmissão do conhecimento oral, através das gerações, da cultura, que existem inúmeras possíveis formas de aprendizado e muitas delas, inclusive, que sequer foram descritas pela ciência. A questão é que, para fins práticos, para o nosso dia a dia, não adianta a gente ficar imaginando todas as possíveis formas e como que elas se dão. Vamos então nos ater àquelas formas de aprendizado com que nós conseguimos descrever, a ciência descreve bem, experimenta bem, e que a gente consiga replicar para o maior número possível de indivíduos. De uma forma geral, nós podemos concentrar as formas de aprendizado mais simples nos chamados aprendizados associativos. E quais seriam os dois tipos básicos de aprendizados associativos? Nós temos o condicionamento clássico e o condicionamento instrumental. Pois bem, então vamos prosseguir nessa linha de entendimento. Nós vamos tentar mergulhar no entendimento dessas duas formas de aprendizado de uma maneira separada, mas com fins didáticos. Por quê? Na prática, normalmente, essas duas vias de aprendizado ocorrem de maneira conjunta. Existem, muito possivelmente, incontáveis formas de aprendizado. A questão é que a ciência não conseguiu descrever todas elas e, mesmo algumas ou muitas das descritas, nós não conseguimos aplicar de forma replicável e de forma empírica. Porém, existem duas vias de aprendizado que são muito estudadas e facilmente replicáveis. Elas são denominadas as leis do aprendizado, mais especificamente a primeira e a segunda lei do aprendizado, que são as chamadas leis dos aprendizados associativos. Na verdade, o comportamento animal ele começou a ser melhor estudado em meados do século XIX. Basicamente, Charles Darwin ele não dedicou a vida dele apenas à chamada teoria da evolução, ele tem um grande papel nos estudos de comportamento. E a primeira obra de comportamento que se tem registro é exatamente o livro que Charles Darwin lança em 1872. Pois bem, com esse trabalho de Charles Darwin, passou-se a dar muita ênfase ao que anteriormente era denominado instinto, ou as origens instintivas ou genéticas do comportamento. A questão é que no final do século XIX, uma nova onda de conhecimento começa a deixar essa visão do comportamento instintivo de lado e começa a trazer uma nova compreensão sobre o comportamento, que veio a ser conhecido posteriormente como a escola behaviorista. Um cientista russo de nome Ivan Petrovich Pavlov, nessa época desenvolvia os estudos sobre a fisiologia da digestão na Alemanha. E, como decorrência dos seus estudos, ele veio a constatar algo que mais à frente faria a grande fama dele na área da psicologia. Pois bem, ele colocou um cão numa estrutura para melhor controlar a observação das suas reações, visando a descrição das fases da digestão. E, historicamente, todos já sabiam que muitas coisas ocorrem conosco e com os organismos antes mesmo da comida dar entrada no tubo digestivo. Nós já sabemos, né? Isso não era daquela época que já se sabia que havia modificação nas reações estomacais, então a barriga já roncava, a gente já salivava, isso aí era algo já sabido, mas ele queria descrever mais precisamente como que isso acontecia, como seriam as fases da digestão desde antes da comida cair na boca e dali sucessivamente. Então, para isso, ele fez um experimento controlado, ele colocou o cão numa base, numa mesa, de forma com que o cão não se movimentasse e passou a analisar como seriam essas reações. Inicialmente, por uma reação que ele conseguiria
mensurar, que seria o nível de salivação. Para tal, ele fez uma incisão no ducto salivar desse cão, colocando um tubo coletor que levava para um medidor. E é muito interessante nesse desenho que a gente vê no e-book, que foi tirado de uma figura clássica de livro, né? Eu só repaginei esse desenho, na verdade esse é um desenho meu, eu também tenho esse meu lado desenhista, eu até dei o nome desse cão de Bimbo, só para poder ilustrar, mas a gente vê algo ali interessante que remete inclusive ao meu início de estudos na escola de veterinária, quando eu estava lá nos primeiros períodos do curso de veterinário no Instituto de Ciências Biológicas, a gente ainda trabalhava com esse sistema de medição através de uma agulha que ia marcando ali num rolo giratório com um papel carbono. Muito interessante esse desenho, que era o aparelho que Pavlov utilizava para constatar a variação na salivação naquele experimento dele. Pois bem, ele percebia que ao apresentar a comida para esse cão, e os relatos que a gente vê nos livros históricos dizem que era um pó de carne, o cão já começava a salivar mesmo antes da comida cair na boca. E como isso era algo dependente da observação do cão, da percepção, do senso, seja pelo cheiro, seja pelo visual, ele denominou isso de fase cefálica da digestão, ou seja, aquela fase em que a digestão já se inicia mesmo antes de a comida dar entrada no tubo digestivo, quando vem então a fase química e a fase mecânica da digestão. Inicialmente, conforme ele já previa, o cão salivava quando era apresentada a comida, ou seja, o cão ainda não tinha contato com a comida, mas ele via e sentia o cheiro da comida, e ele já começava a salivar. E ele foi repetindo isso diariamente para verificar o nível de salivação daquele cão. Porém, algo meio inusitado, será que foi casual isso? A gente não sabe. Mas o fato é que ele começou a perceber que o nível de salivação e o momento da salivação estava sendo alterado na medida em que a rotina se repetia. Então eu vou citar aqui apenas algumas ilustrações para facilitar o entendimento de vocês. Não é que aconteceu exatamente dessa forma. Mas o que provavelmente estava acontecendo é que quando ele ia até o armário para poder pegar a comida, o cão já começava a salivar, sendo que anteriormente o cão só salivava quando a comida estava de frente a ele. Então agora, quando ele ia ao armário para pegar a panela, o cão já começava a salivar. Daqui a pouco, no próximo dia, quando ele passava ao lado do cão, ele já percebia um início de salivação. Daqui a pouco tempo, quando ele abria a porta e entrava no laboratório, o cão já estava salivando. Daqui a algum tempo de repetição do experimento, quando ele mexia na maçaneta, o estagiário dele, sei lá, o estudante, já falava: doutor, o cão já começou a salivar aqui quando o senhor abriu a maçaneta. E com o passar das rotinas, quando ele caminhava num corredor até chegar à sala dele, quando ele entrava, o aluno falou: ô doutor, com os passos do senhor, notei que o cão já começou a salivar aqui. E essa antecipação da resposta salivar deixou ele numa situação complicada, porque ele perdeu o controle do experimento dele. Ou seja, quando será de fato que se inicia a chamada fase cefálica da digestão? No início era fácil. É quando se apresenta a comida, e aí os sensores iniciais, ali, o visual ou o olfativo, desencadeavam isso. Mas agora ele havia perdido o controle do início da fase cefálica da digestão. E ele tinha, então, um problema no seu experimento, ou seja, a falta do controle. Tendo esse problema, agora ele tinha que solucionar esse problema, pois caso contrário ele não teria como prosseguir. Foi aí que veio para ele a ideia de tentar encaixotar esse cão. Então ele criou um sistema acústico e visual, então o cão não poderia mais visualizar o lado externo, nem ouvir ou sentir o cheiro do que estava acontecendo do lado de fora. Nesse momento, ele volta a ter o controle do instante em que o cão começa a salivar. Já que o cão está encaixotado e agora ele tinha uma escotilha, e quando ele abria a escotilha ou a janelinha, apresentava comida, o cão salivava, agora ele tinha
de novo, em sua mão, o controle do momento da salivação do cão. Porém, agora ele não só tinha o controle, o cão salivava quando lhe era apresentada a comida, mas com o conhecimento adquirido com esse tropeço de que o cão poderia salivar não só em resposta à comida, mas a qualquer outro sinal ambiental, desde que algo nessa rotina pudesse ocorrer. Esse foi o grande diferencial que levou a esse trabalho que veio a ser conhecido como a primeira lei do aprendizado, ou também conhecido como a lei do condicionamento clássico de Ivan Pavlov, ou o condicionamento pavloviano. E aí, já nessa fase, ele tendo o conhecimento anterior de que seria possível a resposta a algum sinal que não o sinal primário, e aí veio a denominação para a comida de sinal primário ou estímulo incondicionado. Por quê? Porque ela era estímulo por si só, já não haveria a necessidade de uma associação com algo para que a comida ou a carne, por si só, gerasse resposta. Então ela recebe o nome ali de estímulo primário ou estímulo incondicionado. Ele começa a notar que seria possível algum outro sinal que em outro momento não gerava nenhuma resposta, mas ele viu que desde que esse sinal respeitasse uma rotina, o estabelecimento de uma rotina, ele passaria a evocar a mesma resposta que anteriormente somente o estímulo primário ou estímulo incondicionado anteriormente evocava. Então antes existia o estímulo primário, o estímulo incondicionado, que gerava a resposta salivar. Essa resposta passou a receber o nome de resposta incondicionada. Porém, desde que determinados sinais do ambiente, fossem sinais sonoros, fossem sinais olfativos, fossem mesmo sinais táteis, fossem sinais visuais, desde que eles entrassem numa rotina ou numa cadeia repetitível ou repetida, aqueles sinais outrora inertes ou neutros poderiam, a partir de então, desencadear aquela resposta. E aí ele denominou esses sinais outrora neutros, mas agora associados com aquele estímulo incondicionado, ele denominou-os de estímulos condicionados, ou seja, eles passaram a ser estímulos, eles passaram a estimular uma resposta desde que passassem por um processo de associação ou de um em condição do outro, por isso o termo condicionado. Estímulos condicionados. E a resposta agora a esses estímulos recebeu o nome de resposta condicionada ou reflexo condicionado. Por que o termo reflexo? Porque trata-se de uma resposta involuntária. E aí entra uma outra informação muito importante sobre esse tipo de evento que estava sendo estudado. O condicionamento clássico é um tipo de condicionamento que versa sobre respostas ou reações involuntárias. E o que é interessante e importante de termos em mente é que, e aqui eu vou citar alguns números hipotéticos só para ilustrar e facilitar o nosso raciocínio. A partir do momento em que uma rotina era estabelecida e, por exemplo, ele criava uma associação entre um metrônomo, que foi a primeira, talvez, intencional que ele criou, e a apresentação da comida. O que ele passou a fazer? Tocava o metrônomo, o cão conseguia ouvir o metrônomo de dentro da caixa e, na sequência, ele abria a escotilha e apresentava comida. Tocava o metrônomo, apresentava comida. Tocava o metrônomo, apresentava comida. Aquela quantidade de salivar que antes ele exibia somente a apresentação da comida, exemplo,
10 ml. Vamos imaginar então que quando apresentava comida, aquele específico cão salivava 10 ml. Depois de N repetições, quando tocava o metrônomo, o cão respondia exatamente aqueles 10 ml. Esse seria o momento da plena conexão ou associação ou condicionamento entre um estímulo, agora secundário ou condicionado, ao estímulo primário ou estímulo incondicionado. E aí ele passou a experimentar, não só o metrônomo, depois uma campainha, uma lâmpada que se acendia dentro da caixa, etc, etc, etc. E ele foi percebendo que qualquer sinal ambiental, outrora inerte ou neutro, poderia ser um evocativo da resposta primária ou incondicionada, desde que fosse apresentado dentro de uma rotina. E algumas regrinhas ele começou a perceber que eram necessárias para o estabelecimento dessa associação ou dessa conexão. Primeiro, a regra da sequência ou da ordem. Se apresentasse comida e viesse depois o sinal, apresentasse comida e viesse o sinal, poderia fazer 1000 vezes que não haveria a associação ou o condicionamento. Contudo, se o sinal fosse apresentado, mesmo que sem gerar resposta, e na sequência comida, sinal, comida, metrônomo, comida, metrônomo, comida, metrônomo, comida, depois de N repetições, ao acionamento do metrônomo, haveria a resposta de comida. E, inclusive, a resposta total, exata, como era anteriormente somente a comida. Então, acionava o metrônomo e os mesmos 10 ml que se respondia à comida, agora respondia em sua plenitude ao metrônomo, ou à lâmpada, ou à campainha, etc. A segunda regrinha era a regrinha do timing, ou da janela de tempo. Um tempo máximo deveria ser respeitado, entre 2 segundos a 3 segundos no máximo, para que houvesse a possibilidade dessa conexão. Se o tempo se extrapolasse, não havia conexão. Então, quanto mais próximo de zero, melhor essa conexão. E a terceira regrinha é a regrinha do número de repetições. Qual o número? N. Porque esse número de repetições, a partir daí, seria percebido que seria totalmente dependente de uma quantidade muito grande de variáveis. Depende do tipo de cão, do tipo de alimento, de como foi feita essa experiência. E é por isso que a gente não tem como cravar qual é o número de repetições necessário para que uma conexão seja feita. Mas que haveria necessidade de um número mínimo de repetições, isso ficou claro. Então são 3 itens importantes: a sequência ou a ordem, o tempo máximo para a conexão e o número de repetições, ou um número N. Porém, várias outras coisas decorrentes dessa experimentação naturalmente surgiram, mas uma delas eu vou deixar claro aqui porque ela vai ser fundamental para esse nosso início de aprendizado. Outras coisas eu poderei falar mais à frente em outras ocasiões, mas nesse momento uma coisa que eu não posso deixar de falar é que ele percebeu que na medida em que ele reproduzia o sinal que já gerava aqueles 10 ml de salivação, mas deixava de levar a consequência primária ou reforço primário, ou o estímulo primário ou estímulo incondicionado, ou seja, a carne, com o passar das repetições, no gráfico dele, ele foi percebendo um decréscimo gradativo do nível da salivação, até constatar a extinção da salivação. E isso ficou denominado como a lei da extinção, em que todo condicionamento não reforçado tendia à extinção. Guardem isso, porque mais à frente isso será fundamental, não só nos nossos processos de aprendizado, mas também na análise da performance ou do desempenho do treinamento do nosso pupilo canino. Esse processo de estudo e constatação do Pavlov se deu ali entre o final do século XIX e início do século XX. Mas, em paralelo, nos Estados Unidos,
um outro pesquisador de nome Edward Thorndike desenvolvia um outro trabalho que viria mais à frente a ser conhecido como a segunda lei do aprendizado. Pois bem, o que o Thorndike fazia? Ele colocava um gato numa espécie de uma gaiola, um caixote de madeira, que de um lado dava uma visão, numa espécie de uma grade de madeira mesmo, bem, era algo bastante rudimentar. Para o lado de fora, tinha uma porta, mais ou menos em formato de guilhotina, né, que poderia ser içada por um sistema de guilhotina que era acionável por uma alavanca no lado oposto, interno ali da caixa. Inclusive foi conhecido como caixa-problema de Thorndike. E ele deixava esse gato sem se alimentar. Apresentava do lado de fora, pela grade ali, de maneira visual para o gato, uma panela com comida, e o gato começava a tentar alcançar a panela pela grade para se alimentar. E o tempo ia passando e cada vez mais o gato se empenhava em tentar alcançar a comida pela grade. Lá na frente, só fazendo um adiantamento aqui, vocês poderão ver várias coisas sobre isso em outras oportunidades de ensino, inclusive aqui também no e-book mais adiante, mas também nos meus vídeos, nos meus cursos. Um outro pesquisador de nome Konrad Lorenz, que encabeçou e liderou a chamada Escola da Etologia Clássica, que foi inclusive um contraponto a essa escola do behaviorismo que nós estamos vendo agora, ele denominou essa ação do gato de ação instintiva, que é aquela ação em que o indivíduo exibe em uma situação que ele não teve experiência prévia. Então aquilo que o gato exibia ali era aquilo que na escola da etologia, ou mesmo na escola darwiniana, denominava de ação instintiva. Então os instintos dele, instinto é um termo que atualmente não se usa mais, mas só para facilitar a nossa compreensão. A natureza dele, os instintos dele, faziam com que ele respondesse dessa forma numa situação em que ele não tinha ainda sido confrontado. E o que o gato exibia? Apenas uma tentativa de aquisição daquele alimento pela via mais direta. Pois bem, ele tentava, mas na medida em que ele era mal sucedido, aumentava a apetência ou comportamento apetitivo. Esses dois termos também foram cunhados pelo pessoal da Escola de Etologia Clássica várias décadas à frente. E aí aquela excitação na tentativa de obter o alimento pela via direta ou pela via instintiva chegou a um ponto em que o gato começou a transitar de maneira aleatória dentro da caixa, sem saber o que fazer para obter o alimento, já que cada vez mais ele ficava com mais fome. Pois bem, numa dessas idas e vindas dentro da caixa, sem querer, não intencionalmente, ele tocou naquela alavanca. Quando ele toca na alavanca, ele ouve um barulho. Uau! Quando ele olha, a guilhotina se abrindo. E ele vai lá e tem acesso à comida. Thorndike colocou o gato dentro da gaiola de novo, fechou a porta. No dia seguinte, repetiu, apresentou comida novamente. O gato tentou, de maneira instintiva, trazer ou alcançar a panela de comida, tentou e não conseguiu. O comportamento apetitivo foi aumentando, a excitação foi aumentando e ele começou a transitar aleatoriamente dentro da caixa. Quando que, eventualmente, não intencionalmente, novamente ele toca a alavanca, aquele pedal. E aí, aquele barulho, abre-se novamente a guilhotina. E aí ele vê que ele tem acesso à comida. Ele foi lá, comeu e se satisfez. Dia seguinte, novamente. Dia seguinte, novamente. Dia seguinte, novamente. O que o Thorndike, como um bom pesquisador, o que ele percebeu? Nas anotações dele, nos gráficos, uma curva se delineava, que era da redução do tempo notado
para o acionamento da alavanca. Então, mesmo que esse acionamento da alavanca ainda fosse involuntário, não intencional, sem querer, cada dia que se passava, cada nova repetição apresentava uma redução desse tempo. Até que num dado momento, o gato viu a comida sendo apresentada e ele titubeou. Olhou para lá, olhou para cá, talvez ele deve ter pensado, né? Aqui eu fazendo uma reprodução metafórica humana, né? Ele deve ter coçado a cabeça, olhou para a alavanca, será que é isso aqui? Será que não é? Aí ele testou. Quando ele testou, abriu-se a porta. Nesse momento, ele, yes! É interessante porque quando a gente vai para a ciência do comportamento, só para poder ilustrar um pouquinho agora, né? Esse momento se chama efeito eureka, quando cai a ficha. Então o gato, quando ele viu, ele falou, então é essa alavanca aqui. A partir desse momento, ele passa a intencionalmente acionar a alavanca porque houve o chamado condicionamento instrumental, ou a segunda lei do aprendizado de Edward Thorndike. Uma lei que versa sobre o aprendizado de ações voluntárias, visando acionar um instrumento indireto com fins de obtenção de um determinado objetivo, nesse caso aí, um alimento. Então, quando falamos de aprendizado associativo, nós temos o condicionamento clássico e nós temos o condicionamento instrumental. Enquanto o condicionamento clássico de Ivan Pavlov versa sobre o aprendizado e a associação de respostas involuntárias, o aprendizado pela segunda lei do aprendizado ou do condicionamento instrumental de Edward Thorndike versa sobre o aprendizado de ações voluntárias no acionamento de um instrumento, essa alavanca, instrumento esse indireto para a obtenção daquele que é o objeto, o objetivo direto, que é a sua alimentação. Então nós temos uma via de aprendizado involuntária, de respostas emocionais, mais gerida pelo sistema límbico, e uma via de aprendizado voluntário mais gerido pelo córtex pré-frontal. É lógico que essas questões foram melhor compreendidas com o passar dos anos e um maior desenvolvimento da ciência. Então, um aprendizado mais cortical, mais voluntário, mais intencional, chamado lei do condicionamento instrumental. Enquanto um trata de respostas involuntárias, o outro trata de ações voluntárias. O gato, entre aspas, pensava, eu vou acionar aquela alavanca para obter o que eu quero. Naturalmente, quando a gente vai para a vida prática, o gato, quando faz esse acionamento, ele também está embebido em emoções. Não existe vida sem emoções. Então, ao mesmo tempo em que há o condicionamento instrumental, também há o condicionamento clássico. O gato via a alavanca, mas respondia alimentarmente àquela alavanca através de condicionamento clássico. Todo condicionamento instrumental traz em si necessariamente também um condicionamento clássico. Somente para fins didáticos e de análise do comportamento é que nós fazemos uma análise separada, mas em um contexto prático, ambos os condicionamentos ocorrem simultaneamente. Pois bem, mas não ficou por aí. O que, entre outras coisas, que também eu não vou falar nesse momento, o Thorndike percebeu? E aqui fica algo que realmente é importante, que eu tenho que ressaltar. Quando já havia o condicionamento pleno, em que ele apresentava a comida do lado de fora e o gato nem tentava ir, ele simplesmente ia lá na alavanca, automaticamente acionava a alavanca para poder obter a sua comida. Condicionamento instrumental versa sobre ações voluntárias e um outro ponto importante também versa sobre recompensa indireta. Então ele aciona o instrumento para ter acesso ao seu objetivo. Num dado momento, quando isso já estava claro, já era intencional e automático, ele travou a alavanca. E o gato, quando via a comida, ele automaticamente já ia na alavanca, porque ele sabia qual que seria a forma para abrir a porta. Mas quando ele chegava na alavanca, a porta não se abria.
Primeira resposta era a tentativa mais forte, que mais à frente um outro cientista estudou melhor como são as respostas em frustração. Mas também nós não vamos ver isso agora. Deixa para um próximo momento. O que é importante a gente entender agora é que o gato tentava. No início pode ser até que ele aumentasse, por causa da frustração, né, a intensidade. Com o passar do tempo ele deixava de acionar e voltava a exibir o comportamento ou a ação instintiva, ou seja, tentar pela grade atingir o seu alimento. Thorndike cunhou esse quadro de lei do efeito, em que todo comportamento é consequência dele próprio. Um comportamento bem-sucedido leva ao aumento da probabilidade futura de ocorrência desse comportamento. E um comportamento mal-sucedido leva à diminuição da probabilidade de ocorrência futura desse comportamento. E olha que legal, fazendo dessa forma uma ponte entre a ciência e o nosso dia a dia com os cães, fica muito mais fácil da gente compreender tudo que ocorre na vida do nosso cão em termos de aprendizado, pelo menos dos aprendizados associativos que estariam mais sob nosso controle e nossa possibilidade de reprodução. Nós vimos então que os cães aprendem tanto respostas involuntárias a sinais que anteriormente não tinham nada a ver com o quadro, mas nós também vimos que, na figura do gato ali, mas que pode ser extrapolado para todos os animais, que é possível o aprendizado do acionamento de um instrumento que nada tem a ver inicialmente com o nosso objetivo inicial, no caso do gato ali, a comida. Agora, o que a alavanca tinha a ver? Nada. Mas através de um processo inicialmente aleatório, pode-se surgir um aprendizado de uma associação entre algo anteriormente inerte, neutro, com o seu objetivo ou o seu estímulo primário ou incondicionado. Entendem que tanto no condicionamento clássico como no condicionamento instrumental são aprendizados associativos, enquanto um é mais emocional, o outro é mais de ação, o outro tem mais a ver com raciocínio e decisão. Mas ambos ocorrem simultaneamente e ambos estarão presentes. Daí para frente, pessoal, entendam, ambos estarão presentes em tudo aquilo que nós formos ensinar para os nossos cães. E quando a gente entende isso, fazendo uma ponte da ciência para a nossa vida prática, fica muito mais fácil de não só compreendermos os nossos cães, mas de estabelecermos programas inteligentes e sustentados de ensino para os nossos cães.